Oi, meus amores, então vamos lá fazer a correção da última atividade sobre máximo divisor comum ou maior divisor comum. Então, tinha algumas questõezinhas que a gente vai ver. A alternativa A pediu o maior divisor comum entre 12 e 36. Nesse caso, eu vou decompor simultaneamente como se eu fosse encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, eu pego 12 e o 36 e vou decompor simultaneamente. Eu só tenho que ter um cuidadinho quando eu conseguir dividir os dois ao mesmo tempo pelo mesmo número. Lembrando que aqui os divisores vai só os números primos. Então, o primeiro número primo que eu tenho que é 2. O 12 é divisível por 2? É. O 36 é? Sim. Os dois são divisíveis por 2, então eu não posso esquecer de circular, porque ele é divisor comum dos dois e a gente quer o maior divisor comum. Então, ele tem que ser divisível os dois pelo mesmo número. Então, já anotei aqui que eu sei que 2 é divisor dos dois. 12 dividido por 2 é 6 e 36 dividido por 2 é 18. Agora, eu vou ver se algum deles ainda é divisível por 2. Sim. Eu consigo dividir os dois por 2? Sim, porque os dois são pares. Então, o que eu faço? Já pego e circulo o número 2, porque eu vou conseguir dividir os dois por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 18 dividido por 2 dá 9. Agora, nenhum dos dois ainda é mais divisível por 2. Qual é o próximo número primo? É o 3. Então, vou colocar o 3 aqui. Consigo dividir os dois por 3? Sim, os dois são divisíveis por 3. Então, o que é que eu faço? Circulo o número 3. 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3, 3. Não terminei ainda. Termina quando chega aqui tudo 1. Agora, eu tenho só o número 3, que é divisível por ele mesmo. Não consigo dividir os dois, óbvio, porque aqui eu já cheguei no 1. Então, abaixa 1 e 3 dividido por 3, 1. Encerra a conta. Agora, qual vai ser o meu maior divisor comum? O produto, a multiplicação dos números que eu circulei, que é 2 vezes 2 vezes 3. Então, basta multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3 é 12. Então, o meu maior divisor comum entre 12 e 36 é o 12. Posso fazer a relação dos múltiplos, professora? Pode, só cuide que agora o maior divisor comum vai ser o menor número, ok? Por que não é o 36? Porque eu não consigo pegar 12 e 12 balas e dividir para 36 pessoas. Então, só cuidem com esse detalhe, tá? Agora, pede o maior divisor comum de 24 e 48. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o 24 e o 48 e vou decompor simultaneamente. Então, primeiro passo, eles são divisíveis por 2. Os dois, sim, os dois são pares, são divisíveis por 2. Então, eu já circulo. E vou dividir os dois por 2. 24 dividido por 2 dá 12 e 48 dividido por 2 dá 24. Ainda dá para dividir por 2? Sim, ainda dá. Os dois? Sim, os dois, porque os dois são pares. Então, se eu consigo dividir os dois, eu circulo para não esquecer. 12 dividido por 2, 6. E 24 dividido por 2 dá 12. Agora, ainda é divisível por 2? Sim, professora, ainda é. Os dois? Sim, porque os dois são pares. O que eu faço? Circulo, porque eu vou conseguir dividir os dois por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 12 dividido por 2 dá 6. Ainda é divisível por 2? Sim. Quem? O 6. Então, vou dividir por 2. Consigo dividir os dois por 2? Não, porque 3 é ímpar. Então, eu não circulo. Então, cuidado. Eu não consigo dividir o 3 por 2. O que eu faço? Abaixo ele, ó. Repete. E vou dividir o 6 por 2, que 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu tenho 3 e 3. Os dois são primos e 3 é divisível só por ele mesmo.
Ah, professora, mas eu vou conseguir dividir os 2 por 3? Sim, claro que sim. Então, o que que eu faço com esse 3? Circulo, porque eu vou dividir os 2 por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Encerrei a minha decomposição. Agora, eu vou multiplicar apenas os números que eu circulei. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ó. 1, 2, 3, 2 e o número 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora é 8 vezes 3. Lembrando que eu vou multiplicando o resultado. 8 vezes 3, 24. Então, o maior divisor comum entre 24 e 48 é o 24. Lembrando que 48 é múltiplo de 24, mas é sempre o menor, porque se não é 48, mesmo motivo. Eu tenho 24 balas, eu não consigo dividir para 48 pessoas. Então, é divisor comum, ok? Agora, a próxima, eu quero o maior divisor comum entre 24, 36 e 60. Então, eu vou decompor simultaneamente os três números, 24, 36 e 60. Agora, aqui, ó, primeiro número primo é 2. Consigo dividir os 3 por 2? Sim, os 3 são números pares. Então, eu já circulo aqui antes de dividir para não esquecer. 24 dividido por 2 é 12. 36 dividido por 2 dá 18. E 60 dividido por 2 dá 30. Ainda dá para dividir por 2? Sim, dá. Consigo dividir os 3 por 2? Consigo, porque os 3 são pares. Então, eu já circulo aqui, porque eu vou conseguir dividir os 3 por 2. Então, eu já circulo. 12 dividido por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. E 30 dividido por 2 dá 15. Agora, algum deles ainda é divisível por 2? Sim. Quem? Só o 6. Então, eu vou dividir por 2, mas não circulo, porque ele tem que ser divisor simultâneo, tem que ser divisível por todos ao mesmo tempo. Então, só vou dividir o 6 por 2, que dá 3. O 9 eu não consigo dividir, eu vou repetir. E o 15 eu vou repetir, porque eu não vou conseguir dividir. Agora, nenhum deles ainda é mais divisível por 2. Qual é o próximo número primo? 3. Os 3 são divisíveis por 3? Sim, tem 3 na tabuada do 3, tem 9 e tem 15. Então, o que que eu faço com o número 3 para não esquecer? Circulo, porque os 3 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E 15 dividido por 3, 5. Agora, tem um número que ainda é divisível por 3. Quem? O próprio 3. O 1 aqui, eu já vou repeti-lo. O 3 dividido por 3 dá 1. E o 5 eu não consigo dividir por 3, eu vou repeti-lo. Agora, sobrou só o 5, aqui já é 1 em 1. Notem que eu não consegui dividir todos, então, quando eu cheguei em algum 1 aqui, eu já não me preocupo em circular. E o 5 é o número primo, então ele é divisível só por ele mesmo. Que vai dar 1, 1 e 5 dividido por 5, 1. Encerrei a minha decomposição. Quais os números que eu circulei? 1, 2, o 2 e o 3. Ó, o 2 e o 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, qual vai ser o maior divisor comum entre 24, 36 e 60? É 12. Resolvido. Agora, na D, pede o maior divisor comum entre 8, 20 e 28. Mesmo processo. Eu vou pegar o 8, o 20 e o 28 e vou decompor simultaneamente. Então, ó, dá por 2. Consigo dividir os 3? Sim. Então, eu já circulo, porque os 3 são divisíveis por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 20 dividido por 2 dá 10 e 28 dividido por 2 dá 14. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Os 3 eu consigo dividir por 2? Sim, porque os 3 são pares, então eu circulo e vou dividir.
4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5 e 14 dividido por 2 dá 7. Ainda é divisível por 2? Sim. Então, vou botar aqui, quem? O 2 que é par. O 5 eu não consigo, o 7 também não. Então, eu vou dividir só o 2, então eu não circulo. Só circulo quando os 3 for divisores ou divisíveis pelo número. 2 dividido por 2, 1. O 5 não dá, o que que eu faço? Abaixo. E o 7 não dá, eu abaixo. Agora, não é mais divisível por 2, porque eu tenho dois números primos aqui, o 5 e o 7. Então, vou primeiro pelo 5, que é divisor de 5, é divisível por ele mesmo. Aqui eu vou abaixar 1, vou dividir 5 por 5, que dá 1. E o 7 eu não consigo dividir por 5, eu abaixo. E agora ele é divisível por ele mesmo, porque ele é número primo, por 7. Então, eu vou dividir, ó, vai dar 1, 1 e 7 dividido por 7, 1. Encerrei a minha decomposição. Quais foram os números que eu circulei? 2 e 2. Então, vou botar aqui, ó, 2 vezes 2. Que 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, o maior divisor comum entre 8, 20 e 28 é o próprio 4. Resolvido. Mole, mole, né, gente? Agora, a próxima, eu quero o maior divisor comum entre 30 e 50. Então, vou colocar aqui, ó, 30 e 50. E vou decompor. Dá por 2. Os 2, sim, porque os 2 são números pares. Então, vou dividir 30 por 2, dá 15. E 50 dividido por 2 dá 25. Se eu olhar, os dois são ímpares, não dá mais para dividir por 2. Qual é o próximo número primo? Ah, é o 3, professora. Algum deles é divisível por 3? Sim, o 15. Então, vou botar o 3 aqui, não vou conseguir dividir os 2 por 3, então eu não circulo. Não circula. E vou dividir 15 por 3, que dá 5. E o 25 eu não consigo dividir, o que que eu faço? Abaixo. Agora, nenhum dos dois ainda é mais divisível por 3. Qual é o próximo número primo? É o 5. Consigo dividir os dois por 5? Sim, 5 é divisível por 5 e 25 também. O que que eu faço com esse 5? Circulo. E vou dividir os dois por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 dá 5. Agora, ainda é divisível por 5, porque 5 é primo. Só que não é os dois, porque aqui eu já cheguei no 1. Então, não preciso me preocupar quando aqui já tem algo 1, eu nunca mais circularei, ok? Que vai dar 1 e 5 dividido por 5, 1. Quais foram os números que eu circulei? O 2 vezes 5. Que 2 vezes 5 é quanto? 10. Então, o maior ou máximo divisor comum entre 30 e 50 é o 10. Resolvido. E a última, número 2, perguntava assim: 23 e 25, eles são primos entre si? Demonstre através da decomposição. Então, eu vou pegar 23 e o 25 e vou decompor. Se eu observar, 23 ele é um número primo, então ele vai ser divisível só por ele mesmo. Não é divisível por 2 nenhum, por 3 também não. O próximo número primo é o 5, que eu vou conseguir dividir o 25. O que que eu faço com o 23? Vou repeti-lo, e 25 dividido por 5 dá 5. Ainda consigo dividir por 5? Sim. Quem? Só o 5. Então, vou colocar o 5 aqui. O 23 não é divisível por 5, eu vou repeti-lo e vou dividir 5 por 5, que dá 1. Agora, o 23, como ele é um número primo, ele é divisível só por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 23 e vou dividir. 23 dividido por 23 dá 1 e 1. Encerrei a conta. Nesse caso aqui, como eu não tenho nenhum divisor comum, um número que é divisor de todos os números é o número 1. Então, nesse caso aqui, o maior divisor comum entre 23 e 25 seria o 1. Por quê? 23 dividido por 1 é 23 e 25 dividido por 1 é 25. Então, 1 ele é divisor de qualquer número, ok?
Então, nesse caso, quando não tem nenhum divisor comum, não circulei nenhum número, o resultado é 1. Quando eu tenho essa situação, eu posso dizer que eles são números primos entre si, tá? Então, sempre quando o resultado for 1, ou quando não tiver nenhum divisor comum entre si, é porque eles são números primos entre si. Ah, professor, mas 25 não é primo. Não, não quer dizer, porque os dois, para ser número primo, tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo, que é o caso, nesse caso aqui, eles são divisíveis por 1 ou cada um individualmente por ele mesmo. Captaram? Então, espero que tenham compreendido. Um beijo grande, ó, coraçãozinho para todos. Tô morrendo de saudade e até a próxima aula. Beijo grande.